Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor para projetar agora a volta, a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro hoje, dentro de casa no Morumbi contra a equipe do Sport. São Paulo que desde a eliminação no Campeonato Paulista ficou treinando durante esse período e agora a grande dúvida é saber o que o Zubeldia vai fazer para esse início agora das principais competições, Brasileirão e Libertadores. Será que ele mantém a linha de 3 zagueiros que havia sido utilizada na fase final do Campeonato Paulista? Será que ele volta para uma linha de 4? Vamos descobrir hoje. Na minha opinião, a linha de 3 zagueiros havia sido, durante o Campeonato Paulista, praticamente o único legado positivo, a única coisa que a gente, de fato, conseguiria aproveitar. Vamos lembrar que o Zubeldia não conseguiu dar tanta rodagem para o elenco, não conseguiu colocar a molecada para jogar, acabou sofrendo bastante ali com o quarteto ofensivo na parte defensiva, porque eles com a bola produziam bastante, mas sem a bola deixavam muitos buracos, e principalmente depois da lesão do Pablo Maia, o esquema com 3 zagueiros acabou virando ali praticamente a única opção. E acho que o São Paulo foi muito bem. Ofensivamente, é claro que isso vai gerar um problema, que demandaria ali mais opções e mais adaptações, mas defensivamente o São Paulo com 3 zagueiros tinha se transformado numa equipe bastante confiável. Eu manteria esse esquema, principalmente porque agora pensando em Campeonato Brasileiro e na estreia da Libertadores contra o Talheres fora de casa, eu acho que o São Paulo poderia sim dar continuidade nesse sistema. Mas a má notícia para quem quer e quem pensa como eu nesse ponto é que, pelo menos no jogo treino contra o São Bernardo, o Zubeldia deu mostras de que talvez ele volte para um esquema com linha de 4. E eu acho que isso seria um erro, na minha humilde opinião. Se isso vai se concretizar ou não, se isso vai ser usado, por exemplo, no jogo contra o Sport, que é um jogo teoricamente que o São Paulo precisa propor, mas lá na Argentina não, a gente vai acabar descobrindo com o tempo. Mas eu, sinceramente, manteria a linha de 3. O São Paulo teve essas 3 semanas para treinar, para se ajustar, e vamos ver se isso se reflete dentro de campo. Algumas mudanças que vão acontecer, Luiz Gustavo volta de lesão depois de muito tempo, que é uma boa notícia diante da lesão do Pablo Maia. O Lucas está fora, possivelmente também na estreia da Libertadores, aí é um desfalque bastante pesado. O Eric foi emprestado para o Vitória e a gente torce que com isso, ele abra espaço para os jogadores da base. Ali na ponta direita a gente tem o Henrique Carmo e o Lucas Ferreira. E a outra mudança, pensando em plantel, é justamente a reintegração do Luan. O Luan, que é um jogador ali que já teve os seus momentos muito bons no São Paulo, muito elogiado, principalmente naquela campanha do Campeonato Paulista, ainda com o Crespo, depois sofreu com lesões, sofreu com problemas extra-campo, e agora ele é reintegrado. Eu acho que, sinceramente, assim, já que o São Paulo não conseguiu negociar o Luan e está pagando o salário dele, tem mais um ano de contrato, pelo menos, ali com o clube, por que não treinar junto com o elenco, por que não dar uma chance para ele mostrar o seu valor? Já está pagando, já está ali, o São Paulo carece de um primeiro volante, sobretudo após a perda do Pablo Maia, então acho que não tem nada a perder. Coloca o Luan para treinar, se ele render, maravilha, pode ajudar o São Paulo dentro de campo. Se não render, não vai fazer diferença nenhuma colocar ele com o elenco ou para treinar afastado, já que os salários estão sendo pagos e a menos que apareça um outro clube interessado, ele é jogador da equipe do São Paulo. Pensando nessa estrutura de time, imaginando com a cabeça do Zubeldia que ele vai voltar para uma linha de 4, possivelmente a escalação para esse sábado contra o Sport seja simplesmente a saída do Oscar, da posição de volante, que havia jogado assim contra o Palmeiras na linha de 3, passa o Oscar para jogar como um meia, volta com 2 zagueiros, volta com o Luiz Gustavo como principal volante, e aí você colocaria um atacante a mais. Pode ser o Ferreirinha pelo lado esquerdo, pode ser o Lucas Ferreira pelo lado direito, ou de repente até o André Silva fazendo dupla com o Caleri, mas provavelmente o São Paulo deve ir a campo então com essa linha de 4 atrás, provavelmente Cedric, Arboleda, Alan Franco e o Enzo Dias, ou o Wendel, talvez se ganhar alguma oportunidade, Luiz Gustavo e Alisson, e aí na frente um quarteto, que não é o quarteto mágico, como dizem, porque o Lucas está fora, mas com Oscar, Luciano, Caleri e esse quarto elemento de ataque. Pode ser o Ferreirinha, o Lucas Ferreira, André Silva ou alguma outra opção que o Zubeldia venha a pensar. Dentro de casa contra o Sport, talvez até faça sentido. Eu manteria os 3 zagueiros para dar uma continuidade e conseguir extrair mais desse esquema. Mas dentro de casa contra o Sport, talvez até faça sentido. Agora, se essa escalação for levada contra o Talheres fora de casa, na estreia da Libertadores, eu acho que a gente pode ter uma complicação. Vamos ver, são cenas para os próximos capítulos. Saindo agora da parte dentro de campo e passando por uma notícia fora de campo, que realmente foi muito ruim, O São Paulo
Há notícias aí extraoficiais ainda, porque o balanço não foi apresentado, mas que dão conta que o São Paulo apresentaria um déficit no ano de 2024, desculpa, na casa de 289 milhões. Se não for esse valor exatamente, é algo próximo disso. E aí, sinceramente, cara, a gente fica falando muito aqui de tática, de análise, de contratação, de comissão técnica, o próprio trabalho do Zubeldia, que agora vai estar pressionado pela saída do Dorival Júnior da seleção brasileira. Isso vai gerar uma sombra no trabalho do Zubeldia que talvez ele nunca tenha enfrentado antes, né, desde do início da passagem dele no comando do São Paulo. Mas assim, meio que desanima ficar analisando tudo isso dentro de campo, se fora de campo o São Paulo vem apresentar um número tão desastroso quanto esse. Claro que a gente já sabia, claro que as notícias já davam conta de que isso ia acontecer mais ou menos, mas assim, sinceramente, quase 300 milhões de déficit em um ano normal, não foi um ano de pandemia nem nada. Eu acho que isso, cara, com todo respeito, deveria ser motivo de vergonha, de constrangimento para essa gestão. Eu acho que em casos assim, deveria haver a responsabilização pessoal desses gestores, porque de fato é uma gestão temerária. Nenhum gerente de uma padaria de bairro conseguiria sobreviver na gestão da sua empresa ou da sua padaria se ele apresentasse um resultado tão ruim. Com isso, a dívida do São Paulo se aproxima do 1 bilhão. O Casares, ao longo dos 4 anos em que ele foi presidente, ele só apresentou superávit em um ano, então a gente vai colocar aqui direitinho quais são esses dados, né, para vocês verem, mas basicamente, no ano de 2021, São Paulo apresenta, já sob o comando do Casares, um déficit de 106,5 milhões. Em 2022, um superávit de 37 milhões, provavelmente motivado muito por aquela venda enorme, né, do Antony para o Manchester United, que o São Paulo acabou ganhando bastante percentual em cima disso. 2023, um déficit de 62 milhões, e aí foi justificado pela conquista da Copa do Brasil e etc. Então a gente poderia até entender de que isso tenha impactado na montagem do elenco. E 2024 agora uma coisa absolutamente astronômica, né? Um negócio, uma dívida de 300 milhões de aumento em apenas um ano, o que representa um aumento de 50% em relação à dívida total que o São Paulo tinha, né? Em aproximadamente aí, né? São Paulo vinha com uma dívida de 600 e poucos milhões, só em um ano aumentou 50% da dívida de toda a história. Então, cara, simplesmente isso é algo inaceitável. O torcedor tem que pressionar, tem que questionar isso, porque o São Paulo não pode passar por uma situação dessas. E aí, as mesmas pessoas que cavaram esse buraco apresentam soluções mirabolantes, como o FIDIC, como parceria na base com o Marinakis, outras, enfim, receitas. E aí, cara, sinceramente, não tem naming rights, nem nada disso que sobreviva a um buraco tão grande. A gente torce para que essas medidas realmente sejam eficazes, né, que o São Paulo consiga com o FIDIC, com parcerias e com aumento de receita, de patrocínio, etc., consiga cobrir esse buraco, mas é algo realmente muito desanimador a gente olhar para um número desse, né? Uma dívida que cresceu quase 300 milhões em um único ano. Não tem narrativa, não tem explicação, não tem nada, nenhuma manobra contábil que possa justificar algo desse tamanho. Muito triste, infelizmente, acaba desanimando a gente até para falar do restante, né, do dentro de campo, porque as coisas acabam se comunicando e só nos resta então fiscalizar, continuar cobrando e torcer, no sentido literal da palavra, para que o São Paulo consiga, com essa chegada quase no fundo do poço, ganhar um galeio para subir e efetivamente se recolocar no lugar de onde nunca deveria ter saído. Bom, galera, eram esses os assuntos do Papo 10 de hoje. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Bora acompanhar o São Paulo. Hoje tem estreia no Brasileirão em casa contra o Sport. Vamos ver o que o Zubeldia vai fazer, como que o São Paulo vai estrear. Esse começo de temporada é muito importante. Temporada não, né? De campeonato, porque para ir somando alguns pontos. No meio da semana tem Libertadores, enfim. Agora começa para valer a temporada do São Paulo. Muito bom ter vocês aqui comigo. Um abraço, até a próxima.